Então, assim, a gente tem que ter muita atenção. Criança reclamou de dor, normalmente isso é um sinal de alguma coisa mais séria, né? A gente sabe que existem escolioses ontálgicas, né, que podem ser causadas aí por doenças mais graves, né? A gente tem, classicamente, a gente tem as infecções na coluna, tumores na coluna, outras doenças que também podem levar à dor, e o paciente acaba desenvolvendo uma escoliose como uma forma de proteger daquela dor, né? A musculatura faz um espasmo e aí você acaba tendo aquela assimetria da coluna, mas por conta dessa dor. Gustavo, nós pensamos hoje para falar um pouco sobre os parâmetros clínicos e radiográficos do paciente com escoliose. Os parâmetros clínicos e radiográficos na minha opinião, a forma mais importante de você tratar bem um paciente, uma pessoa que tem escoliose. Então a gente pensou nisso, e aí eu queria que você começasse a sua fala do princípio básico, né? Pessoa mãe ou paciente descobriu, o pai, familiar descobriu que a pessoa tem escoliose, o que ela tem que fazer, quais são os primeiros passos, e aí depois, se você quiser já fazer um bate-bola para o profissional, o que é importante ele saber para quando chega um paciente que tem escoliose para ele. Uhum. Bom, então, em primeiro lugar, né, a gente deve levar em consideração que escoliose é uma doença com uma prevalência relativamente alta, né? É uma doença frequente. A gente estima aí que as formas menos graves, elas chegam a atingir em algumas populações até 5%. Então, assim, não é uma doença rara, é uma doença, se a gente pensar em cada 100 pessoas, a gente vai ter 5 casos, não é uma coisa tão difícil da gente encontrar. Então, essa é uma primeira coisa, né? Que num primeiro momento a pessoa pode ficar, nossa, mas eu tenho escoliose e tal. Isso não é nenhuma condenação, isso não é nenhuma coisa para ficar super chateado, né? É uma doença que tem sua frequência, né? Ela é muito mais frequente nas meninas, principalmente para as curvas maiores. Então, assim, quanto mais, quando a gente olha para curvas acima de 20, de 30, 40 graus, né, a gente vai ter uma predominância muito grande no sexo feminino. Mas, voltando aí para a gente avaliar inicialmente, o que a gente deve levar em consideração é o seguinte: o diagnóstico, ele é feito pela parte clínica e radiográfica. Então, assim, é muito comum, né, a gente vê isso no consultório médico, no consultório, nas clínicas de fisioterapia. É muito comum você ter aquele paciente que fala assim, eu tenho escoliose porque o professor da academia falou, porque a minha tia falou, porque alguém na rua falou que a pessoa tem escoliose. E isso aí, na maioria das vezes, não é nada, né? Pode ser, às vezes, assim, um desvio postural, que a pessoa tem um vício de postura, ou às vezes uma leve assimetria que não tem nenhuma repercussão. Então, assim, o diagnóstico, ele é clínico e radiológico, né? A gente tem que fazer as radiografias, a gente tem que avaliar realmente se existe uma deformidade, se tem rotação vertebral, que ela é marcante, né, no diagnóstico da escoliose idiopática, das escolioses estruturadas. Um profissional qualificado, alguém que saiba aquilo que está lidando, aquilo que está dizendo, para você realmente ter a certeza que você tem esse diagnóstico, né? Não adianta falar assim, o professor da academia me olhou de camisa, falou que meu ombro é assim, assado, eu tenho escoliose. Isso aí não é diagnóstico. E quando é importante eu ter o diagnóstico, quando não é importante? Porque acho que isso também é uma questão, às vezes a pessoa descobre mais velha, outras mais nova. Então, quando que realmente a escoliose precisa de um cuidado, de uma atenção maior? Então, a gente tem que ter atenção para alguns sinais de alerta, né? A escoliose, em via de regra, ela não causa dor. Então, assim, a gente vai ter, normalmente, a história clássica é uma criança aí por volta dos seus 10 anos, 11 anos, que a mãe normalmente percebe uma assimetria quando a criança vai trocar de roupa ou quando coloca uma roupa de banho, né, vai para a piscina, alguma coisa assim. Em geral, a mãe percebe alguma assimetria ali na região
dorsal e acaba procurando um atendimento inicialmente de um pediatra, né, inicialmente daquele médico que está mais em contato com o paciente. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção. Criança reclamou de dor, normalmente isso é um sinal de alguma coisa mais séria, né? A gente sabe que existem escolioses ontálgicas, né, que podem ser causadas aí por doenças mais graves, né? A gente tem, classicamente, a gente tem as infecções na coluna, tumores na coluna, outras doenças que também podem levar à dor, e o paciente acaba desenvolvendo uma escoliose como uma forma de proteger daquela dor, né? A musculatura faz um espasmo, e aí você acaba tendo aquela assimetria da coluna, mas por conta dessa dor. Então esse seria um primeiro sinal de alerta aí para os pais. A criança reclamou de dor, isso não é normal. Em geral, o paciente que tem escoliose, ele apresenta somente aquela deformidade sem nenhuma outra queixa associada. Tá. E se realmente for lá diagnosticar e falar assim, eu tenho escoliose, foi no médico ou foi no fisioterapeuta, fez o exame, tem escoliose. Quando a escoliose é mais grave, precisa de uma atenção maior, e quando essa escoliose não precisa de uma atenção maior? Bom, acho que toda escoliose merece, né, o seu grau de atenção. A escoliose, por mais que na maior parte das vezes ela não tenha um curso grave de evoluir para graus cirúrgicos, toda a escoliose merece bastante atenção, né? Mas a gente deve destacar, principalmente quando essa escoliose é precoce. Quando a gente fala de precoce, a gente diz principalmente antes dos 10 anos de idade, né? A gente deve ter uma atenção maior, porque pode ter outras causas que não a escoliose. Primeiro, para quem está assistindo também, a gente deve falar escoliose idiopática, né? Esse nome, idiopática, ele quer dizer simplesmente que a gente não sabe a causa, né? Isso não é a causa não é idiopática, né? Idiopática refere-se que a gente não sabe qual é a causa. Então, é um diagnóstico de exclusão. Exclusão por quê? Porque a gente deve excluir aquelas causas que são sabidas de escoliose, né? E a gente deve destacar doenças congênitas, né? Malformações da coluna vertebral, as escolioses neuromusculares, né? Que podem ser doenças tanto do sistema neurológico quanto doenças musculares, levando aí a curvatura da coluna, ficando as escolioses idiopáticas, que são a maioria dos casos, mas elas só podem ser diagnosticadas depois da gente realmente afastar outras causas que podem estar ali levando a curvatura da coluna.